2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Mais uma vez, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu tenho certeza que você, em algum momento, ou em vários momentos da vida, já passou por situações que exteriormente lhes foram desgastantes. Foi cansativo, foi doloroso, foi complicado. Mas aquela situação, mesmo sendo complicada externamente falando, por dentro ela te fez crescer. Por dentro ela te fez amadurecer. Eu acredito que não há exceção aqui, todos já devem ter passado por isso. Só de falar isso, provavelmente você já lembrou de 2 ou 3 situações da sua vida que talvez você fale assim: Thiago, quando eu passei foi prova, foi batalha espiritual fortíssima, mas aquilo me fez crescer, aquilo me fez desenvolver, aquilo me fez evoluir, perceber e aprender algumas coisas que talvez sem aquelas circunstâncias ruins eu não aprenderia. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto aos Coríntios, ele está animando cristãos que estão passando por profunda perseguição. Corinto, assim como a maioria das cidades pagãs daquela época, eram cidades recheadas por um grande misticismo. E basicamente o evangelho sofria um certo nível de preconceito muito forte. Então o preconceito era muitas vezes político, uma exclusão política do cidadão. Havia preconceito financeiro, de em alguns momentos não permitir os cristãos comprarem e venderem por conta da sua fé. Além do mais, o discurso do evangelho é um discurso um pouco estranho para o pagão, porque os deuses pagãos, eles criam histórias para si, onde eles são os poderosos, os fortes, e que esmagam os adversários. Sim, o nosso Deus também é poderoso, nosso Deus também é forte, mas imagine você chegar para uma pessoa e pregar sobre um Salvador que morreu numa cruz. O pagão não entende isso. Ele pensa: como é que o teu Deus é forte se o teu Deus morreu numa cruz? O teu Deus é fraco. A morte de cruz, na verdade, era a morte mais humilhante que existia naquela época. Eu consigo até ter comparações com alguns exemplos de hoje em dia, mas eu não posso nem falar aqui. Então, o discurso de um Deus que vem na terra e morre de forma humilhante numa cruz é um discurso de uma religião fraca. Peraí, esse Deus que nem salvou a ele mesmo, ele vai me salvar? Então os cristãos, ao abraçarem o evangelho, eles passavam por muitos preconceitos na sociedade em que viviam. Eles passavam por muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo escreve justamente para reanimá-los, dizendo: olha, embora isso esteja gerando um desgaste exterior, por dentro você está sendo renovado. Por dentro você está sendo fortalecido. Por dentro você está sendo capacitado. E nós precisamos, como cristãos, termos essa matemática espiritual, de que nós não estamos ganhando quando a nossa conta bancária necessariamente aumenta. Nós não estamos ganhando quando a nossa reputação diante dos homens aumenta. Nós estamos ganhando quando nós perdemos o que tem que ser perdido e nós ganhamos a nossa recompensa em Cristo. Por isso que lá no Evangelho Jesus fala que o reino de Deus é como o homem que encontrou um bom tesouro e ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquela terra. Olha que interessante isso, porque a pessoa que vê um homem comprar uma terra e o tesouro está debaixo da terra, quem está vendo aquilo não sabe que tem um tesouro ali. Imagine o cara vender tudo e comprar um terreno aparentemente seco, aparentemente sem futuro, geograficamente não é bem localizado. Parece que o cara fez um péssimo investimento. Isso para quem tem os olhos exteriores. Por que aquele homem naquela história faz isso? Porque ele sabe que ali naquela terra tem um tesouro. É por isso que muitas vezes, quando nós decidimos seguir a Jesus,
E quando eu digo seguir a Jesus, não é só dizer, olha, a partir de hoje Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não. Às vezes tomar uma decisão debaixo da direção de Jesus na sua família. Tomar uma decisão debaixo da direção de Jesus no seu trabalho. Tomar uma decisão no seu dia a dia mesmo. Quem olha de fora não vai entender. Vai achar que você está num prejuízo, que você está perdendo tempo, está perdendo a vida, está fazendo escolhas ruins. Mas quem olha e enxerga o bom tesouro debaixo da terra está entendendo que está ganhando muito mais do que qualquer coisa que o homem possa dar. Vocês estão vendo a minha voz do jeito que está e, bom, 50% é porque eu gritei muito no culto das 8. Rapaz, o bicho pegou aqui no culto das 8, foi bênção. E eu não estava com a voz aquecida, uma luta, irmão, peleja, irmão. Mas glória a Deus, não é que vocês me amam. Eu só consigo desafinar aqui diante de vocês. Eu peço alguém me perdoa. E outra igreja nem cantaria. Brincadeira. Mas eu estou assim também porque eu estou um pouco fungando ainda o nariz, estou gripado. Saindo da gripe, graças a Deus não tive nenhum outro dano fisiológico, mas fiquei, nariz meio fuém, como se diz aqui na Bahia. Já ficou com o nariz fuém, tia? Lá em São Paulo você fica com o nariz fuém também? Aquela voz anasalada assim, graça e paz, irmãos. E é impressionante que eu, estando desse jeito, eu tomei todos os devidos cuidados, meus suplementos, minhas vitaminas. Fui para a academia essa semana. Olha que bênção. Mas é impressionante que Salvador ele tem um detalhe especial que, embora existam em outros lugares, eu acho que não tem igual tem aqui. Salvador é o seguinte, irmão, e quem está aqui na igreja testemunhou isso hoje de manhã. Salvador, 3 horas da tarde, está aquele sol de rachar a cabeça. Você fala, meu Deus, não é possível, 3 horas, parece que o inferno se materializou na terra. Você começa a suar, a transpirar, e o calorzão tal. 3:01 da tarde, cai o dilúvio de Noé em Salvador. E você não consegue entender, não é possível. Estava um calorão, só 3:01. Toró, meu, um negócio pesado. Daqui a pouco, 3:03, para o toró, a chuva, e volta o solzão aberto, como se nada tivesse acontecido. É como se o céu fosse cínico. Não é comigo não. É impressionante. Aí, esses dias, essa semana na verdade, eu peguei um momento desse, Eu falei, a chuva descendo bem forte assim, eu falei, vou filmar a chuva. Postei no story. Eu postei no story e depois eu fiquei, eu mesmo assistindo meu story, para aumentar o meu engajamento. Brincadeira, mas eu mesmo assistindo o story e eu fiquei reparando, peraí, rapaz. O pessoal vai pensar que isso aqui é inteligência artificial, porque na frente do vídeo tava o chuvaral, aquela chuva assim, meu Deus. Atrás do vídeo tava o sol brilhando normalmente. Quem vê assim pensa, rapaz, o cara fez o vídeo na IA e ele não percebeu esse erro. Isso é Salvador na essência. Quem mora em Salvador, que já passou por a experiência em Salvador, sabe exatamente o que nós estamos falando. Mas essa mudança de tempo provoca essa voz fuém. Você fica gripado, fica resfriado, virose. Tem gente que tem até outros sintomas piores. Nós oramos para as pessoas em nome de Jesus. Isso acontece por quê? Pelas águas de março. Parafraseando nosso pastor que gosta de cantar algumas canções diferentes aqui no domingo de manhã, as águas de março são um dos versos mais belos da história da poesia brasileira. E as águas de março são justamente por conta dessa mudança de estação. Nós estamos saindo do verão e entrando no outono. Essa mudança de estação causa esse caos que é ao mesmo tempo solzão forte, mas daqui a pouco chuva forte, daqui a pouco solzão forte de novo. E o seu nariz vai com Deus, Mas é impressionante que o outono, ele nos traz lições muito preciosas. E aqui eu já quero praticamente entrar no encerramento da mensagem. Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Daqui a 10 terminadas eu termino, tá? É impressionante que o outono, ele nos traz lições preciosas. Eu, por exemplo, quando eu falo assim a palavra outono, o que é que vem na sua mente? Quando você ouve a palavra outono, o que é que vem na sua mente? Qual a imagem que vem? Qual a imagem que vem na mente de vocês? Outono, vocês lembram do quê? Quem falou folha seca? Folha seca? Alguém mais folha seca? Peraí, quem falou? Você ou você? Um apontou para o outro, foi ele. Eu também tenho, por curiosidade, coincidência com Ellen, eu também tenho essa imagem de folha seca, de uma árvore
que está desfolhando, as folhas secas estão caindo, e é impressionante que em alguns lugares que você passa, algumas praças, alguns lugares onde tem muitas árvores, você vê o chão assim lavado de folhas, não é verdade? Aquilo é o outono em essência. As folhas estão caindo. A árvore, ela não está mais naquela pujança, naquele brilho da primavera. Ela não está mais naquela força de auge. Parece que ela está enfraquecendo. Parece que ela está morrendo. Isso para quem não entende de biologia. Porque quem entende de biologia sabe que a árvore, na verdade, não está morrendo. A árvore está se renovando. E isso tem tudo a ver com 2 Coríntios capítulo 4, e tudo a ver com o que Deus tem para ministrar no seu coração. Porque enquanto muitas vezes nós achamos que estamos morrendo, na verdade Deus está nos renovando. O apóstolo Paulo olha para os cristãos de Corinto e fala: olha, vocês podem estar parecidos com as árvores do outono, vocês podem estar se desgastando exteriormente, mas por dentro Deus está renovando vocês. O outono da vida é uma estação que nós precisamos passar com muito discernimento. Sabe por que a árvore começa a perder suas folhas e a cair? Porque no momento do outono, a árvore ela precisa economizar energia e economizar água. Então ela, inteligentemente, ela se livra daquelas folhas que gastam energia, que gastam água, e ela começa a canalizar toda a água que ela tem para a raiz. É por isso que, aleluia, isso aqui é muito forte. Na parte de fora, ela está ressecando, ela está enfraquecendo, mas por dentro ela está se fortalecendo. A raiz, como ninguém vê, as pessoas olham para essa árvore e pensam: oh, tadinha dessa árvore, o auge dela já passou. Nos tempos anteriores, nos tempos passados, ela era até bonita, brilhante, eu tirava foto nessa árvore, mas agora ela não presta mais para nada. Mas essa pessoa não sabe que tem algo acontecendo dentro da árvore, tem algo acontecendo na raiz da árvore, tem algo acontecendo debaixo do solo. Embora as principais transformações que muitas vezes nós queremos de Deus sejam as exteriores, Deus muitas vezes começa a trabalhar no nosso interior. E sabe por que a gente desperdiça isso? Porque a gente se mede pela avaliação das pessoas. As pessoas olham para você sem folhas e elas começam a ter uma avaliação ruim do que está acontecendo. O próprio Jó viveu isso na Bíblia, né? Vocês conhecem a história. Deus faz uma aposta com o diabo. Brincadeira. Olha, vai lá, toca em Jó, tira tudo de Jó, acaba com ele aí, mas você vai ver que ele é fiel. Aí Jó começa a perder tudo, perder dinheiro, os filhos morrem, família, doença, tal. Chega uma hora que a mulher de Jó fala assim: ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque no padrão da mentalidade pagã, um Deus é um amuleto para que eu consiga um benefício. Então, se o Deus não está mais me servindo, eu troco de Deus. No paganismo é isso que acontece. A visão pagã, você usa um Deus para o seu próprio benefício. Então, se esse Deus não está mais te beneficiando, pela lógica pagã, amaldiçoa esse Deus e morre. Vamos trocar de Deus, porque esse Deus não está. Aí Jó fala assim, ó: como falas uma louca mulher. Tem a música de Rose Nascimento, né, Jeff? Eu não sei se você sabe cantar, sabe tocar ela. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome. Que Ele seja louvado quando suas folhas caírem. E é impressionante que quando as folhas caem, elas não são desperdiçadas. Se você for estudar, você vai perceber que quando aquelas folhas caem da árvore, a árvore pega o nutriente da folha e utiliza para fortalecer a raiz. Ou seja, ela não está perdendo a folha, ela está investindo a folha no renovo dela. Quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, muitas vezes Ele começa a tirar coisas de nós,
E muitas vezes Ele tira coisas que nós estamos sentimentalmente muito apegados. Ele tira coisas que nós dizemos: Deus, isso fez parte da minha história, eu não abro mão disso. Deus, eu vivi com isso durante muito tempo, eu não sei o que vai ser da minha vida sem isso. Deus, eu não estou acostumado a viver sem essas folhas. E você sente que está perdendo elas. Mas o apóstolo Paulo diz: eu considero tudo perda diante do que eu estou ganhando em Cristo. Em Cristo você nunca vai ter prejuízo. Se Deus tira algo de você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que isso é para o seu bem. Pode ter certeza que isso é para fazer algo melhor na sua vida. Pode ter certeza que Ele cuida de você em processos que nem você entende. Da mesma forma que quem talvez não estude esse detalhe da biologia, acha que aquela folha é um desperdício, mas quando você começa a estudar e começa a perceber: ah, Tiago, é verdade. Então o outono é essa fase onde as folhas caem, onde o exterior já não é mais tão importante, onde a estética exterior já não é mais tão importante, e Deus começa a te fazer prestar atenção na raiz, a prestar atenção no que está dentro do coração, a prestar atenção no que está dentro de você, a discernir algumas coisas que estão no subsolo do seu coração. Aí eu publiquei esses dias no meu Instagram um post que a capa era assim: uma carta a todos os que estão vivendo um outono nas suas almas. E basicamente a carta é essa pregação. Botei um post escrito lá, e uma pessoa veio num privado e falou assim: Tiago, que texto abençoado, falou muito comigo. Mas vou fazer uma pergunta: se esse é o outono da alma, então o que seria o inverno da alma? E aí, rapaz, eu fiquei assim: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Aí teve que vir a revelação na hora. Tem hora que o download vem assim na hora mesmo, um negócio instantâneo. Aí eu olhei assim e falei: rapaz, eu não pensei nisso aqui, porque eu estou no outono, né? O texto do inverno vem em junho, irmão. Estou madurando ainda. Lá no inverno a gente passa pelo inverno lá comendo milho assado, amendoim. Aí o inverno vai ser uma maravilha. Mas aí veio no coração, eu compartilhei com a pessoa, e eu quero compartilhar com vocês também, embora não seja sobre o outono, mas a pessoa perguntou: e o inverno da alma é o quê? Aí me veio assim um download na hora. Olha, o inverno da alma é quando Deus já começou a trabalhar, mas você ainda não começou a florescer. A flor vem na primavera. É porque a gente acha que Deus só começa a trabalhar quando a gente vê o fruto, quando a gente vê a flor externa. No outono, Deus está trabalhando. No inverno, Deus está trabalhando, mesmo que as pessoas não estejam vendo. Deus já começou a trabalhar, mesmo que os frutos ainda não sejam visíveis. Talvez você diga: Tiago, eu não sei que trabalhar é esse, porque eu só estou perdendo. Essa é a maior prova de que Deus já começou a trabalhar. O agir de Deus se parece muito mais com uma escultura do que com um quadro. Quem crê que Deus é um artista? Aí tem aquela música, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Mas não convém a pregação de hoje, porque a pregação é sobre Deus ser um escultor. E sabe qual é o contraste? É que quando um pintor vai desenhar uma tela, ele pega em tese uma tela em branco, uma tela pura, e ele começa a adicionar coisas. Deus faz isso também. Mas a figura da escultura, ela também é muito rica para nós, porque o escultor, ele pega um elemento bruto e ele começa a esculpir, tirando do elemento tudo o que não é a obra final. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos acelerados onde um escultor está esculpindo, seja num tronco de madeira, seja num bloco de gelo, seja num outro elemento. É impressionante que muitas vezes eu fico nesses vídeos, né? E fico os vídeos acelerados assim, o cara começa, ele pega um tronco de madeira aqui gigante. O escultor, quando ele começa a esculpir, você está vendo o tronco de madeira virgem. Ele já viu a obra final. Aí daqui a pouco ele começa a cortar. Ele começa a tirar tudo o que não é a obra de arte final. E vocês, ou pelo menos eu, que não entendo muito de esculpir, eu fico olhando assim, o vídeo acelerado, né? Eu fico pensando assim: não, o que é que vai dar nisso aqui? Não é possível. Você até entorta a cabeça assim, assistindo um celular. Você vira, será que está ao contrário desse negócio? E ele começa ali a fazer.
E tá acabando o vídeo já, meu Deus, não vai dar em nada isso aqui. Daqui a pouco, meu irmão, em 2, 3 golpes finais ali da escultura, de repente você tem uma obra de arte que vai se formando. O escultor não adicionou nada, ele apenas tirou aquilo que não era a obra de arte final. Quando Deus quer te abençoar, Ele tira coisas de você. Tiago, e quando Deus me dá coisas, aí Ele quer te testar. Ele quer testar o seu coração. Mas quando Ele quer de fato te abençoar, Ele tira coisas de você. Quantas vezes nós estamos como uma árvore que carrega muitas folhas de uma estação que já passou, mas deixa eu te dizer, se a árvore insistir em carregar essas folhas, ela não vai se renovar, aí é que ela vai morrer. Quantas vezes nós morremos porque permanecemos erroneamente apegados a coisas que já deveríamos ter deixado. Nós permanecemos erroneamente apegados a folhas que deveriam e que devem cair, porque nós não discernimos as estações. Mas hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer que embora você esteja sendo desgastado exteriormente, dentro de você Ele está restaurando, dentro de você Ele está renovando, dentro de você Ele está gerando algo para a próxima estação. Esse Deus que cuida de você na primavera, no verão, no outono, no inverno, esse Deus que não sai do controle quando as folhas caem, esse Deus que age na raiz que ninguém vê, esse Deus que conduz todos os processos da vida. Nós precisamos nos lançar aos cuidados dele. Fique de pé onde você está. Vamos cantar Renova-me? Agora eu não sei, já fiquei tom, vamos botar em dó? E seja o que Deus quiser. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, porque tudo que há dentro de mim necessita ser
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Põe a mão no seu coração. Santo Deus, nós somos gratos a ti, Senhor, pelo seu renovo. Um renovo que não se manifesta só na primavera da alma. Um renovo que não se manifesta só quando as flores passam a nascer e os frutos a nascerem, mas um renovo que é um processo trabalhado mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. Senhor, Tu sabes quais são as folhas que precisam cair na nossa vida, que tem nos desgastado externamente. O Senhor sabe do que as raízes do nosso coração precisam, e elas precisam de Ti. O Senhor é o nosso renovo. Meu Deus, nós oramos por todos aqueles que estão passando por essa estação na alma, por esse outono na alma. Que o Senhor, através dessa palavra, derrame discernimento, acalme os corações, dê a paz que excede todo entendimento, e que nós possamos prosseguir no Teu processo, Senhor, no Teu trabalhar, no Teu agir. E eu te peço que o Senhor nos faça frutificar aonde nós estivermos plantados, mesmo que seja um terreno hostil. E quantas vezes o terreno hostil, às vezes, é dentro do nosso lar, ou no trabalho, ou em algum lugar que nós precisamos estar costumeiramente. Meu Deus, nós confiamos que Tu és maravilhoso o suficiente para nos fazer árvores de bons frutos aonde estivermos. Que não seja para a nossa glória, que não seja para o nosso deleite, mas que seja para a honra e glória do Seu nome. Nós Te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz...